Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma aula muito especial. Hoje começa uma nova jornada, tanto na minha vida como na vida de vocês. Eu tinha conversado com vocês na última mentoria que eu fiquei em jejum durante 21 dias. Eu me afastei do Instagram e eu fui, e era algo muito específico o objetivo desse jejum de Deus me dar direção sobre a minha vida profissional, o que Ele queria de mim, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer somente a vida dele, porque eu já paguei um preço muito alto por me desviar do meu propósito, daquilo que Ele tinha para minha vida. E hoje, voltando do meu trabalho, eu sempre gosto de colocar em uma mensagem, algum louvor, e hoje uma mensagem de uma pessoa chegou falando que é, Deus tem um plano na nossa vida e Ele tem uma promessa. E vai ser cumprido aquilo que Ele falou na nossa vida. E eu estou passando por um momento no deserto de esmagamento, de humilhação muito grande. E nesse momento do deserto é onde a gente tem mais a presença de Deus. E nessa mensagem, só para contextualizar, falava sobre José, porque ele contou o sonho dele para as pessoas e por conta disso que os irmãos dele, por conta da questão da inveja, jogaram ele na cisterna. Só que independente dessa rota, né, dessa mudança de rota, a promessa foi cumprida. O sonho que ele teve se realizou. Mesmo as pessoas tendo jogado ele na cisterna, mesmo ele tendo passado por esse processo todo, a promessa foi cumprida. Então, eu passei por um momento de culpa, eu passei por um momento de isso não é para mim, e eu passei por um processo sim, eu vou me esconder, mas é, esse título, Estudo com Propósito, eu estava no culto, e aí veio na minha cabeça. E aí eu já sabia o que eu teria para fazer, só que eu não estava pronta. E aí eu fiz esse jejum. Na verdade, isso já tem alguns meses que apareceu. Eu sabia que eu tinha que começar, mas eu também não estava pronta, porque antes de eu passar alguma coisa para alguém, Deus precisa primeiro trabalhar no meu coração e Ele continua trabalhando na minha vida. E eu tô bem em unidade com um grupo de mulheres, né? E uma dessas mulheres já foi minha mentoranda. E aí ela conversando comigo, ela, Thay, eu sinto que é a sua mentoria. A lacuna seria a lacuna espiritual para poder ajudar as pessoas. Gente, só me confirma se tá tendo muito barulho. Confirma aí, só para eu pedir lá fora, que hoje eu tô com a minha mãe. Ai, gente, só me confirma aí se tá atrapalhando o barulho. Eu tô aqui com a minha mãe. Minha mãe tá me ajudando aqui com o Otto. Tá tranquilo? Beleza. E aí ela falou, Thay, eu acho que a lacuna da sua mentoria, eu acredito que seja espiritual. E quando eu comecei, olha aqui que a Massandra colocou. Ultimamente Deus tem me quebrado para me fazer um vaso novo. Tamo junto, Massandra. E aí ela falou, acho que é só a lacuna da mentoria, porque ela participou e eu pedi a opinião dela, né? E aí ela falou, a lacuna seria espiritual. E eu foquei, eu comecei a mentoria com o lado espiritual, e aí eu fiz os cursos de terapia e acabei me desviando da rota. E eu quero depois contar um testemunho sobre isso. Mas vamos lá. É, já dá vontade de chorar. E aí, né, nesses momentos, quando eu falar que vai ter mentoria, estudo com propósito, vocês podem saber que vai ter a palavra de Deus. Eu não vou falar sobre religião. Eu não quero falar mal de nenhuma religião. Eu só vou falar o que está na palavra de Deus. Só o que está aqui. Só vai vir daqui, tá bom? Da palavra do Senhor.
Então, quando eu colocar lá, gente, hoje vai ser mentoria estudo com propósito, vai ter oração, vai ser diferente das mentorias com técnicas de estudo, tá bom? E aí, eu sempre gosto de falar, toda essa parte do estudo com propósito vão ser temas que vocês passam durante a jornada. Questão de ansiedade vai ser tudo baseado na palavra de Deus. Não vai vir de mim, porque esse projeto é para a honra e glória do Senhor. Não vem de mim, é para o Senhor, para servir vocês. Então, não vai ser de mim, mas vai ser da palavra de Deus. E aí, quando tiver essas mentorias, vocês já sabem que vai ter palavra, vai ter oração e vai ser nesse formato. Eu vou continuar com as mentorias dedicadas com as técnicas de estudo, tá bom? Vão ter mentorias específicas para eu trabalhar a questão de técnicas, métodos e acompanhamento do processo de estudo, só para vocês saberem que vão ter mentorias temáticas dedicadas do estudo com propósito e o alicerce é a palavra de Deus. E também tem a mentoria, que é a parte de estrutura, que são as técnicas de estudo, beleza? E aí, dentro do estudo com propósito, eu vou trabalhar alguns temas para vocês terem alicerce durante o processo de estudo de vocês. E eu sempre adianto que eu faço os slides, acaba que eu vou adiantando, né? Então, o alicerce, antes da aprovação acontecer na sua vida por fora, existe uma construção que precisa acontecer dentro de você. Então, a mentoria vai ser como se fosse um alinhamento, mas vai ser de um alinhamento espiritual, porque é o alicerce que vai sustentar o todo. E aí a pessoa sabe fazer questão, porque assim, eu não sei se é o problema de vocês, mas eu acredito que não, porque tanto na plataforma da QIFI, ou quando vocês me perguntam, as técnicas do estudo raiz que a pessoa precisa ter para ter organização e planejamento, a mentoria tem demais. Tem todo o passo a passo de organização e planejamento. E a lacuna que você sabe que tem que ser feito, mas vocês não conseguem fazer. Então, tem cronograma, tem como fazer. Você já sabe que precisa fazer, mas você não consegue estudar. Então, o objetivo desse estudo com propósito, dessas mentorias, é para você ter o alinhamento, ter a força de Deus, a força do Espírito Santo, para você conseguir permanecer no seu propósito. E, e aí, nesse processo de estudo, todo mundo está cansado, sem direção, sem propósito, sem paz, sem estrutura, e aí não sustenta mais. E aí, por conta de todos esses motivos, essas mentorias vão se chamar Estudo com Propósito. Porque estudar não é apenas acumular conteúdo, é também um processo espiritual, emocional e prático. E aí, para quem não lembra, eu não sei se vocês lembram, eu fiz uma mentoria falando sobre Deus Pai, falando sobre espírito, alma, corpo. Eu não sei se vocês lembram, mas é bom vocês assistirem novamente, onde eu falo desse relacionamento de enxergar Deus como Pai. Gente, deixa eu só fechar a porta ali de fora da área, só um minutinho. E aí, se vocês não assistiram essa aula, é bom vocês assistirem. E se vocês perceberem, o espírito está aqui em primeiro lugar. E, como vocês sabem, eu trabalhei muito tempo com terapia. E aí ficava aqui nesse termo aqui, e essa parte aqui, e o espírito. E vocês vão perceber em cada aula que essa parte espiritual é tudo. Ela é a base, é a que sustenta todas as áreas da nossa vida. E se isso daqui, se essa parte, ela não está bem alicerçada,
a pessoa não sustenta. Mesmo tendo a parte do corpo equilibrada e a alma, essa parte aqui é a parte mais importante da nossa vida. E aí tem um versículo que fala: E o próprio Deus de paz o santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então, o versículo de Deus fala dessa parte aqui, ó, que a gente precisa da santificação. E aí, essa mentoria vai ser na parte espiritual que nós vamos trabalhar, e, consequentemente, essa parte espiritual vai influenciar a alma e o corpo. E aí, eu vou trabalhar cada parte dessas aqui para vocês entenderem o que é espírito, alma e corpo. Então, o que é espírito? O espírito é a parte eterna, é a parte que se conecta com Deus. Foi Deus quem soprou o fôlego de vida no homem. E aí tem um versículo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O espírito é direção, identidade, propósito, consciência espiritual. É no espírito que encontramos sentido, força, esperança, fé para continuar. E dentro da versão bíblica existe uma diferença entre o espírito humano e o espírito de Deus. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa saber: todo ser humano tem espírito. Então, todas as pessoas foram criadas com espírito, alma, corpo. Ou seja, toda pessoa tem um espírito porque recebeu o fôlego da vida de Deus. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito humano é a parte eterna da pessoa. Aí tem a diferença de espírito humano e o Espírito Santo de Deus. Já o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com o Espírito Santo, dele falar algo no seu coração, ou às vezes dele falar, não, não faz isso. Ou às vezes você fazer uma coisa errada e aí ele falar, por que que você fez isso, minha filha? Só quem já viveu sabe como essa presença é. Então, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa quando ela crê em Jesus, aceita a salvação e decide caminhar com Deus. Então, quanto mais intimidade ela tiver com a palavra de Deus, a vida em oração, em obediência, confissão de pecados, mais o Espírito Santo vai encher. Às vezes, em alguns momentos, às vezes eu sinto um fogo aqui na minha testa, às vezes eu escuto. Assim, eu falo, escuto uma voz, mas vem algo, sabe? Eu vou falar algumas coisas para vocês durante essa aula. E aí, aqui tem uns versículos. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aí, nesse momento, antes de eu continuar com essa aula, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. E agora nós vamos se colocar na presença do Espírito Santo, porque esse momento é dedicado ao nosso Deus, tudo é para Ele, esse estudo é para Ele, a aprendizagem é para Ele, o estudo para concurso também é para Ele, tudo é para a honra e glória dele. E aí eu vou fazer uma oração e eu peço que vocês também se coloquem em oração agora nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer porque estamos reunidos aqui, Senhor, querendo estar na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para estarmos alinhados à tua vontade. Nós estamos aqui porque te amamos, porque cremos em ti. Que teu Espírito Santo possa nos guiar nessa jornada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas dificuldades. E que o Senhor envie anjos a nosso respeito para nos proteger, nos livrar de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor envie anjos para proteger a minha casa, o meu filho, meu esposo e a casa de cada mentorando que está ouvindo essa aula. Que o Senhor nos proteja em nome de Jesus. Que o Senhor proteja os maridos, as esposas, os filhos. Proteja a casa de cada um em nome de Jesus. Que o Senhor fale a mensagem certa a cada coração e que o Senhor me use como instrumento da tua ação nessa noite. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos continuar. E aí, lembra que eu falei, ó, nós temos o Espírito, sendo que o Espírito Santo é diferente desse Espírito aqui que a pessoa tem.
E nós temos uma alma. A alma, ela é individual. É onde estão nossas emoções, pensamentos, sentimentos, vontades. E o nosso coração, tem um versículo que fala que o nosso coração é enganoso. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a nossa alma que está governando a nossa vida. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus que governe a nossa vida, que nos guie, que nos direcione. E aí, aqui é onde muitas guerras acontecem. A ansiedade, o medo, a comparação, a procrastinação, o desânimo, a culpa, a insegurança. E aí, muitas pessoas até estudam, mas estão emocionalmente destruídas e não conseguem permanecer. Então, nós temos o espírito, nós temos a alma é individual, e aqui é onde o inimigo ataca. O inimigo não pode atacar o Espírito Santo de Deus, mas ele ataca muito essa parte aqui, a nossa alma. E às vezes vem um pensamento ruim sobre você, às vezes vem um pensamento, você não vai conseguir, não é para você fazer isso, e a gente precisa ter muito cuidado. E o corpo? O corpo é execução prática, é ação. E aí, na parte dos concursos, olhando para essa vertente dos estudos para concursos, é a rotina, a organização, a disciplina, planejamento, a constância, a revisão, exercício, cronograma. O corpo executa aquilo que foi fortalecido internamente. Então, essa parte aqui, eu estou sempre trabalhando com vocês, tem aulas gravadas, eu faço mentorias temáticas, né, para aprofundar essa parte. Então, se vocês perceberem, dos três, esse aqui tá no último. E o espírito aqui está em primeiro lugar. E às vezes o que que a gente faz? A gente coloca essa primeira parte do corpo em primeiro lugar. E aí por isso que a gente não consegue sustentar o processo de estudo para concurso. E aí, eu estou adiantando o slide. Hoje muitas pessoas tentam cuidar apenas do corpo, querem técnica, produtividade, como se estuda, quer saber desempenho, rendimento, mas ignora o propósito, a direção, a saúde emocional, a vida espiritual. E aí o estudo vira peso, vira sobrevivência, comparação, culpa. E Deus não nos chamou para viver desse jeito. E aí o plano original de Deus. Desde o início, Deus criou o homem para o relacionamento. Adão e Eva viviam em comunhão com Deus no jardim do Éden. Havia presença, paz, direção, provisão, intimidade com Deus. O homem não foi criado para viver distante de Deus. E aí, como que foi quebrada essa aliança com Deus? O pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou na humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado gerou a separação espiritual, a morte espiritual, a culpa, a vergonha e o afastamento de Deus. E aí, depois do pecado, Adão e Eva se esconderam, sentiram vergonha, tiveram medo, e o homem perdeu aquela comunhão perfeita com Deus. E desde então, a humanidade passou a viver distante da presença original do Pai. E aí, vai tudo encaixar no final, tá? Eu tô só falando o alicerce, a estrutura, o porquê, tá bom? Já já vocês vão entender o que está relacionado com estudo para concurso. Então, no Antigo Testamento, gente, as pessoas precisavam oferecer cordeiros, animais, sangue sobre altar, porque o pecado exigia um pagamento para as pessoas serem purificadas. Então, lá em Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. E aqueles sacrifícios eram temporários. E eles apontavam para algo maior. Então, desde lá, Deus já tinha um plano de enviar Jesus Cristo. E aí, Jesus é o nosso sacrifício perfeito, é o sacrifício perfeito. Então, Deus envia Jesus não apenas como profeta, não apenas como mestre, mas como sacrifício vivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Jesus veio restaurar o relacionamento entre Jesus e o homem. Então, como eu sempre falo, o ministério de Jesus é a reconciliação. Ele veio para nos reconciliar com o nosso Deus Pai e hoje a gente não precisa mais sacrificar animais. Hoje, para que você tenha uma reconciliação com Deus, você precisa crer que Jesus é o seu Salvador. Então, na cruz, ele carregou nosso pecado, a culpa, a condenação, a separação,
E por isso hoje não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, porque Jesus foi o sacrifício vivo e suficiente. Está consumado, em João 19:30. E aí, o maior plano de Deus não é o concurso. O maior plano de Deus para a nossa vida não é o concurso. Não é o sucesso profissional. Não é o dinheiro que você vai ganhar. Não é o cargo que você vai ocupar. O maior plano de Deus para sua vida é sua salvação, porque Ele te ama demais. E é restaurar o ser humano para perto dele, porque podemos conquistar muitas coisas e ainda assim continuar vazios aqui por dentro. Isso aqui é tão sério, porque a gente percebe que algumas pessoas já estão concursadas, já têm estabilidade financeira, mas continuam sentindo que falta algo. E o que será que é esse algo? Qual será essa lacuna? Do que elas têm sede e fome? E elas às vezes têm um casamento maravilhoso, filhos lindos, já têm o seu cargo, mas existe uma lacuna, uma sede. E às vezes essas pessoas procuram preencher a lacuna com vícios, ou comendo demais, ou às vezes adoecem. Então, o concurso como propósito e não como ídolo. Então, vocês precisam entender hoje o que que Deus está querendo falar, não só para você, mas para mim também nessa noite. Que o maior plano de Deus para sua vida não é o concurso, mas é a sua salvação. É você viver com uma vida plena. E aí, às vezes, escutar isso pode ser difícil, porque a gente colocou o concurso como o ídolo da nossa vida. Eu não sei se eu contei para vocês, mas a minha dificuldade nunca foi estudar para concurso. Nunca foi. E como vocês sabem, lá para o CNU, gente, eu estava estudando demais. É quando foi no mês de dezembro, eu já tinha passado para a segunda fase, né? E aí Deus falou bem assim, eu não lembro como que foi que o Espírito Santo falou, eu estava ajoelhada orando e falou assim, cuidado para não colocar o concurso acima de mim. E aí eu falei, ai meu Deus. E a gente coloca como ídolo na nossa vida, não é só concurso, às vezes é comida, às vezes é terapia, como eu já fiz, às vezes é a mentoria, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso marido, às vezes é o nosso filho, e nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada. O lugar de Deus não pode ser dividido com ninguém. A glória dele não pode ser dividida com ninguém. Então, nós levantamos muitos altares na nossa vida. E Deus não divide o altar dele com ninguém. E às vezes por isso que nós passamos por muitas dificuldades. Eu vou dar uma sugestão. Começa a ler a Bíblia de Gênesis, 2 capítulos por dia, 3 capítulos. E aí, quando você chegar em Êxodo, você vai entender o que eu estou falando. No processo de libertação, que Deus envia as pessoas lá, tira as pessoas do Egito. E aí, nesse processo, as pessoas fazem bezerro de ouro. E aí acontece muita destruição. Então, colocar ídolos e levantar altares no lugar de Deus, isso destrói a nossa vida. Nós mesmos destruímos a nossa vida. Então eu percebo que não só na minha vida, mas muitos de vocês colocaram o concurso como um ídolo na vida de vocês. E esse altar precisa ser destruído hoje. E o altar de Deus precisa ser restaurado. Porque se você não fizer isso, você vai se destruir e as coisas não vão andar na sua vida. Eu falo por mim próprio. Foi algo que Deus me ensinou. Não é só estudar, você ter tempo para estudar, você ter aquele foco para estudar. É mais do que isso. Você precisa estudar
colocando o estudo no lugar certo dele, deixando o lugar de Deus, a glória dele, somente para ele. Então, tire hoje o concurso como ídolo da sua vida. Destrua esse altar hoje. Confesse a Deus esse pecado. Renuncie a esse pecado de idolatria a concurso e coloque Deus no lugar que é dele. O altar que é de Deus, somente dele. E aí, quando o concurso vira identidade, se você reprova, você se sente a pior pessoa do mundo. Eu não presto. Eu não sirvo nem para passar numa prova. Você vê as pessoas passando, você fica adoecida. Você fica com medo de nunca conseguir estabilidade profissional. E o seu desempenho na prova define o valor pessoal. Mas quando existe propósito, o processo ganha sentido, o estudo deixa de ser vazio e a caminhada fica mais leve. Porque, independente do resultado, eu sei qual é o meu valor em Deus, porque Ele me ama. Desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha planos para minha vida e o meu resultado no concurso não vai definir quem eu sou. Mas muitas pessoas colocam o concurso como identidade. Se eu não vou bem, eu não presto. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho identidade profissional. E às vezes você é tão abençoado com tantas coisas que Deus já te deu, mas quando o concurso vira uma idolatria, isso destrói você. E aí, com o paralelo com os estudos. Assim como a casa precisa de alicerce, a aprovação também precisa. Então, muitas pessoas tentam construir disciplina, constância e produtividade sem construir a sua identidade, equilíbrio, direção, propósito. E aí qualquer dificuldade derruba. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu leio a palavra dele, quanto mais eu sei quem Jesus é, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu sei quem eu sou. Às vezes a gente procura, o meu propósito, e às vezes Deus tá querendo construir esse processo, esse relacionamento com você primeiro, e automaticamente as coisas vão se caminhar. Você vai chegar na... Todos nós temos uma promessa. Mas às vezes a gente quer burlar, a gente quer atalho, a gente quer fabricar promessas, a gente quer antecipar promessas fabricando o fluir de Deus, que a gente aprende a fazer isso. E aí, quando as coisas não dão certo, a gente fica sem saber. E aí tem lá na Bíblia, a gente tem a história de Ismael e Isaac. A Sara de Abraão não era infértil. E aí ela pega a Agar, né, que era sua serva, para se deitar. E aí nasce Ismael. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele teria descendentes. E aí ele fabricou o fluir de Deus, né? Eles manipularam e pagaram um preço muito alto. Quantas vezes a gente já não manipulou? A gente já manipulou, às vezes, fazendo concurso que não era pra gente. A gente foi para um lugar que não era pra gente ir. Mas, como Deus é misericordioso e bondoso, a promessa sempre se cumpre. Nesse processo, no deserto, a gente aprende, a gente lida com as consequências. E aí nasce a promessa que é Isaac. A promessa de Deus nasceu. Mas foi com muito sofrimento, humilhação. Sara passou por muita humilhação. E a gente não precisa passar por isso e fabricar o fluir de Deus nas nossas vidas. Então, quanto mais intimidade, quanto mais estivermos alicerçados no Senhor, mais saberemos quem nós somos nele. E aí, automaticamente, o Espírito Santo vai nos dando direção. A gente não consegue nem escutar a voz do Espírito Santo porque a nossa alma está tão agitada. A gente não permite o fluir de Deus e do Espírito Santo por conta que a gente não faz o mínimo, que é buscar essa intimidade com Ele. E aí, quando o espírito está fortalecido, a alma encontra equilíbrio, o corpo consegue executar. E aí, o que que a gente vai construir nessa jornada?
Nós vamos aprender a estudar com direção, a permanecer mesmo cansados, a construir disciplina, a reorganizar as emoções, a alinhar o propósito, a fortalecer a mente através da palavra e a enfrentar o processo sem perder a essência. Porque a aprovação não é construída apenas com conteúdo, ela é também construída na perseverança, na identidade, na maturidade, na constância e na forma como você atravessa o processo. E aí, a partir de hoje, o que nós vamos buscar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que está em Mateus 6:33. Então, hoje é o dia de você derrubar o altar que você construiu para o concurso, colocando ele como o ídolo da sua vida. E nesse processo de dar mentoria para tantas pessoas, eu já vi pessoas estudarem pouco e passar na prova. Eu já vi pessoas estudarem muito e dizer assim, não, essa pessoa, ela tá dentro. E a pessoa não passar. E aí eu entendi que não é só você saber as técnicas, fechar o edital. Você precisa fazer isso? Com toda certeza. Não tô falando para vocês deixarem de fazer as revisões, leitura fluida, as questões. Não tô falando para vocês deixarem de fazer isso, não. É nossa parte. Mas, às vezes, você ainda não passou porque Deus está querendo ensinar algo para você. Às vezes é tirar o concurso como ídolo da sua vida, às vezes é o perdão que precisa ser liberado para os seus pais ou para alguém da sua vida, às vezes é o orgulho, às vezes, às vezes o processo que você está é um processo que só precisa construir base, que às vezes você não tem base de leitura e interpretação, então vai demorar um tempinho mais para você construir essa base. Às vezes é um processo de dependência de Deus. Você tá nesse deserto, você não passa porque você acha que as coisas estão tudo no seu controle, mas as coisas estão no controle de Deus, você precisa fazer sua parte, mas se colocar nesse lugar de dependência de Deus. Então hoje eu não sei o porquê que você ainda não passou. Eu não sei o que Deus quer trabalhar na sua vida. Eu não sei se Deus mandou você para uma direção, você foi para outra, tentando fabricar uma promessa que Ele fez na sua vida, o fluir dele na sua vida. Mas o Espírito Santo sabe disso. E Deus, Ele quer revelar para você a vontade dele. Ele quer te mostrar qual é a vontade dele. E a minha oração hoje é que o Senhor fale no seu coração, que Ele use pessoas, Ele use uma palavra, o próprio Espírito Santo fale de forma clara e explícita. O que está faltando para você alcançar a sua vaga no concurso? Qual é o motivo pelo qual você não alcançou ainda a sua vaga? O que precisa ser trabalhado no seu coração? Eu vou fazer só uma aula sobre isso, mas quando Deus é, libertou as pessoas lá da escravidão do Egito, eles ficaram 40 anos rodando lá, no deserto. E eles poderiam ter chegado em dias lá, na Terra da Promessa. Só que eles demoraram por quê? Por conta da reclamação e por conta da desobediência. Porque o coração deles não estavam prontos para receber a promessa. E isso vale para mim também, viu? Que Deus falou, isso é para você também. Ai, é tão bom quando se Deus está falando, dando correção para você, você tem que ficar alegre e feliz. Então, se o tempo da promessa não chegou na sua vida, o que é que precisa ser confessado na sua vida? O que precisa ser deixado? Quais altares que precisam ser derrubados? O que é que você precisa fazer para você chegar na Terra da Promessa? Eu vou aprofundar mais sobre esse tema. Então eu peço que Deus,
O Espírito Santo fale com você para te revelar se é falta de perdão, se é a dependência, o que é que tá faltando. Então, que Deus fale no coração de vocês. E aí eu quero que vocês peguem uma folha agora. Eu quero que vocês peguem uma folha agora e anote agora. Porque eu passo tantas coisas para vocês, mas vocês não fazem na hora. E aí, eu quero que vocês façam. Pega uma folha e anota agora. E aí você vai colocar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco números. Número um, o que tem sustentado os meus estudos? Se você não tá, se nada está sustentando, coloca nada, mas algo está sustentando os seus estudos hoje? Dois, responda sinceramente. O meu valor está quando eu passar nesse concurso ou está em Deus? Ai, gente, essa é forte. Será que você quer passar nesse concurso para falar, olha, mãe, eu tenho valor? Ou então para esfregar na cara do povo da sua família? Será que você quer passar nesse concurso para provar alguma coisa para alguém do seu valor? O seu valor está no concurso ou em Deus? Seja sincera ou sincero, e teu mentor antes também. 3. Estou tentando construir apenas produtividade ou também propósito? Ai, tem uma aula no domingo, não, foi no sábado, que eu tava mexendo no celular, anotando umas coisas. Eu Pedro, o que que é o que você tá falando? Eu não tava vindo umas ideias de aulas. Eu tô anotando aqui. E assim, gente, quando vem a palavra propósito, vem Esther. Então Deus colocou ela no lugar de influência e de autoridade, mas ela tinha um propósito ali. Você tá querendo entrar nesse concurso por quê? É para mostrar o seu valor? Você tem algum propósito na vida das pessoas de servir? Por quê? E você tem que ser sincera hoje. Hoje é dia de sinceridade. 4. O que hoje está desalinhado em mim? É minha vida espiritual? É minha vida emocional? É, é a parte do corpo? Ou é tudo? Escreva. 5. Estou estudando apenas por medo ou por direção? O que está dentro do seu coração? Você tem medo de estudar e não passar? É tão engraçado que quando eu fiz o concurso de 2013, gente, eu sentia tanto medo, tanto medo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu falei pra vocês que eu bati no motoqueiro um dia antes da prova. Eu tava totalmente desorganizada, desalinhada. E aí, depois que eu reprovei, eu comecei um outro processo, né, de pedir perdão pra Deus, de ajoelhar, pedir. Eu fazia o devocional todos os dias, eu colocava minha classificação diante de Deus. Fazia o devocional, trabalhava na IBD aos domingos. E eu não sentia medo, porque eu sabia que eu estava fazendo certo. Eu tinha recebido uma direção, eu tinha feito mentoria e eu tinha estudado certo. E eu não tive medo. Eu sabia que eu ia passar. Eu tive muitos ataques assim, perto da prova, sabe? De satanizar algumas pessoas, mas eu sabia que eu ia passar, porque eu tinha recebido uma direção de Deus. Deus estava comigo em cada processo. Isso é algo que eu tenho a plena convicção e certeza que Deus estava comigo em cada processo, até eu chegar no tempo da promessa.
E aí, eu quero saber se vocês responderam. Coloca aí no chat aí. Ai, deixa eu ver aqui. Eu já tive essa experiência com o Espírito Santo quando estava na UTI com a minha bebê. Nossa, obrigada pela palavra de Deus. Tá, e tenho muita dificuldade de saber quais são as promessas de Deus para minha vida. Como diferenciar meu sonho com os planos dele? Exatamente. Lembra quando eu falei que eu mudei a questão do mural dos sonhos? Porque a outra aula que eu tinha feito primeiro, eu colocava. É, é... Ai, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês que veio aqui. Sonhos assim, que às vezes esses sonhos é pra mostrar pros outros, né? E aí o quadro de oração é diferente porque ele é com propósito. Então, como que eu vou saber quais são as promessas dele? Eu vou buscar intimidade com ele. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você tiver em oração, em jejum, em obediência, mais o Senhor vai revelar as promessas dele para você. E às vezes você vai escutar uma mensagem no domingo e aí Deus vai colocar, ou ele vai mostrar, ou às vezes vai vir uma mulher, uma profeta e vai dizer. Acontece. Então Deus fala com a gente de várias formas. Então, às vezes a gente fica tão ansiosa pelo propósito e pela promessa e a gente precisa se preocupar com a intimidade, com a presença. Então, o pessoal do Egito, o povo do Egito, ficou rodando lá no deserto, por quê? Porque eles tinham que ter a presença, a obediência com Deus, o relacionamento com Deus, mas eles ficaram rodeando por quê? Que era reclamando, reclamando, nananana. Então, para eles, eles sabiam da promessa e ainda assim ficaram rodando. Então, é ter a intimidade. Ele vai revelar cada passo que você vai dar. Deus não vai revelar tudo também. Ele vai revelando aos poucos, né? Para a gente começar a caminhar e se movimentar. Porque se foi revelado algo para a gente precisa também se movimentar, fazer a nossa parte. Eu estou sendo bombardeada de todos os lados e áreas de formas inacreditáveis, sem energia, e preciso quebrar padrões e relações para Deus fazer o novo. E é mesmo. E às vezes Deus, como que se fala? Não é Deus que está fazendo isso, é Satanás mesmo. Mas às vezes Deus não impede todo esse processo, porque Ele quer que você chegue na terra da promessa, que você se movimente para você entender que o que você está vivendo não é a promessa de Deus ainda. Não é, não chegou a promessa. E olha, por Deus, naquele dia que eu mandei mensagem para você, Deus, eu não, eu só mandei no outro dia, mas Deus já tinha falado comigo, do nada veio. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar para ela que ela não tá vivendo a promessa dela, a pessoa? Mas, como eu disse agorinha, Deus permite que a gente passe todo esse processo para ele trabalhar o nosso coração. Então, ainda que você esteja vivendo o que você está vivendo, você vai chegar na sua promessa em nome de Jesus. Você vai chegar. Jesus, prepara o meu coração para receber a promessa. Tá, e às vezes eu me sinto fracassada pelo fato de tudo ser muito difícil. Estudar para ter uma vida muito agitada com 3 filhos, trabalhando no contrato sem tempo para ficar como gostaria. Mas aí eu lembro que tem pessoas passando por situações bem difíceis. Sei que conhecer você está aqui nas mentorias de direção de orações quando passei pelas reprovações. E, gente, não é fácil estudar. No mês de março, quando meu avô faleceu, gente, eu não consegui estudar. Aí no mês de abril eu voltei a estudar. Mas assim, não é fácil mesmo. Estudar é uma luta espiritual. Inclusive, o meu marido mandou uma mensagem para mim esses dias, que eu vou ler para vocês. É de um É de um homem que ele é procurador. Às vezes vocês até viram essa mensagem. Olha só o que ele escreveu. É do
Patrick Nilo. Estudar é uma das batalhas espirituais mais fortes que existem, porque através dos seus estudos você não muda só a sua vida, você muda da sua família, dos seus filhos e das gerações que ainda virão por meio de você. Toda vez que você senta para estudar, uma batalha espiritual está sendo travada. O seu cansaço, seu desânimo, a sua falta de foco não são apenas uma questão mental, é algo profundamente espiritual. Logo antes de você alcançar seu objetivo, tudo vai desmoronar. Tudo parecerá longe e mais difícil, mas quem a Deus tem, tudo supera. Por isso, antes de estudar, consagre o seu esforço ao Senhor. Antes de ir para os livros, peça a Deus sabedoria e discernimento. É dele que vem a tua capacitação. É dele que vem teu grito de liberdade. E às vezes, eu lembro que quando eu estava estudando para o CNU, né, naquelas madrugadas, às vezes vinha uma coisa assim, ah, você não vai conseguir, ah, não, não, não. Eu colocava um louvor, expulsa tudo. Gente, é uma luta espiritual muito grande, muito grande. Às vezes, quando você vai, hoje mesmo, é, eu vim fazer essa aula, essa aula diferente, né? Uma aula com propósito, a mentoria com propósito com Deus e com vocês. Eu já me deu uma febre, a garganta, o nariz. E aí o Otto começou a dar uma birra. Eu falei, Senhor, protege essa aula, que todos estejam presentes. Eu orei. E às vezes, quando a gente começa a estudar, acontece tanta coisa, então é uma luta espiritual. E quando a minha mentoranda falou, tá, a lacuna é espiritual, e é verdade, é espiritual. E a Dani tava falando, né, quantas crenças que a gente vai derrubar. Então, é, tem maldições, questões, assim, familiares mesmo de bloqueio, de não ir, de você não conseguir fluir, de você não conseguir romper. E é espiritual mesmo. E eu vou fazer algumas aulas com alguns temas e vai ser tudo instruído pelo Espírito Santo, que eu estou aqui para ele, para a honra e glória dele. E eu quero contar um testemunho para vocês, que em 2020 eu coloquei um carro, né, num Mural de Sonhos, orei e depois eu me esqueci. Que eu tinha feito esse sonho, né? Eu já estava com o meu carro, era um Peugeotzinho. Gente, esse carro dava tanto problema e era espiritual. Eu não conseguia, me livrar dele assim, sabe? Era como se eu tivesse que ficar com aquele carro e ter prejuízo financeiro. E aí, quando foi. E às vezes a gente quer deixar, a gente quer fazer do nosso jeito, as coisas não dão certo. Mas quando foi em dezembro, do nada apareceu um negócio do carro que eu tinha colocado. Só que eu não tinha lembrado que eu tinha feito, eu tinha colocado no mural de sonhos, eu tinha orado por aquele carro. E eu tinha me esquecido. E aí apareceu um anúncio do carro e o Peugeot, a gente já tinha gastado 5 mil no mês passado, e dando muito prejuízo. E aí apareceu o anúncio, eu entrei em contato com a mulher, e aí a mulher falou. Eu só falei assim, eu dei meu nome, meu CPF. Gente, e aprovou na hora. Aprovou na hora com a parcela que eu podia pagar. E aí, quando eu cheguei na concessionária, aí ela falou assim: o carro vai chegar daqui uma semana. Aí, quando ela tava lá comigo, não, o carro já chegou. E aí, uma semana eu peguei meu carro. Quando eu fui tirar foto com o carro, aí eu lembrei que era o carro que eu tinha colocado no Mural dos Sonhos com a cor, mas eu não lembrava. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem promessa da nossa vida, mas ele também não se esquece das coisas que a gente já pediu para ele. Deus escuta a gente nos mínimos detalhes. Às vezes você pode achar que Deus não escuta você, mas hoje ele quer falar para você que ele quer tratar seu coração, ele quer curar a sua alma, porque só quem cura a sua alma
não vai ser terapeuta, não vai ser remédio, mas é o próprio Jesus que vai curar, é o próprio Espírito Santo que vai te curar. O poder vem dele. E às vezes a gente busca a nossa cura em tantos lugares e Deus quer te preparar, preparar o seu coração para você receber a sua promessa. Que você esteja alinhada, que o seu coração esteja alinhado para receber a promessa dele. Então não deixe de se submeter ao processo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas pessoas. Você está preocupado como está o seu casamento hoje, mas Deus quer falar para você hoje que Ele quer primeiro tratar você. Se você tiver tratada, uma pessoa curada, pessoa restaurada que restaura casamento. Então você está preocupado com o seu marido, com não sei o quê. Se você se submeter, se colocar submissão ao que Deus quer fazer na sua vida, deixar Deus trabalhar o seu coração, você vai ter o seu casamento restaurado. Hoje não é dia de você se preocupar com seu marido, com seu filho, com seu pai, com sua mãe ou com o seu vizinho. Hoje é o dia que Deus está te chamando para cuidar de você, porque Ele é seu pai e Ele te ama. E Ele quer tratar o seu coração, Ele quer te curar completa. Deus está te chamando para esse lugar de intimidade, de cuidado, de amor. Não é um processo fácil, porque quanto mais perto da presença de Deus, mais Ele vai revelando cada coisinha que está escondido no nosso coração. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês se submeterem a esse processo, vocês não vão se arrepender. Vocês não vão. Eu estou falando de uma pessoa que está nesse lugar. Vocês não vão se arrepender de estar nesse processo. Muitos de vocês acompanharam o meu processo de emagrecimento. Eu não estava conseguindo emagrecer. Eu cheguei nos 50 quilos, eu cheguei aos 62. Eu acho que a foto ainda do Zoom ainda tá com a cara de lua, quando eu tava mais gordinha. E são processos que a gente passa, de luto, de perdas, de desobediência, de alianças erradas. E Deus, Ele quer restaurar a aliança com Ele. Mas para isso você vai ter que renunciar a muita coisa, assim como eu precisei renunciar a mentores, eu precisei renunciar à terapia, eu renunciei à constelação e me submeti apenas à palavra dele. Vocês não vão se arrepender. E alguns de vocês vão ter que renunciar a algumas coisas, Deus vai pedir para vocês coisas específicas. Esses foram processos que eu passei. E aí o desafio para vocês é separar 10 minutos, 15, para ler dois versículos, comece de Gênesis. Ore, consagre tudo ao Senhor, o seu estudo, o seu trabalho, sua vida, seu casamento, seus filhos. Peça para Deus te dar uma unção de aprendizagem, de memória. E quando vier algum pensamento ruim, alguma coisa, coloque um louvor e comece a louvar Ele. Isso vai te ajudar a alinhar seus pensamentos e lembrar o propósito de Deus na caminhada, na sua vida. Deixa eu ler os comentários aqui, gente. Medo das pessoas que eu conheço passar no concurso do meu sonho e ficar para trás. Estava com medo do concurso de Valparaíso, aí meu cunhado morreu. Entramos em greve em Novo Gama. Eu caí em depressão e tive que trocar medicação. Estou conseguindo sair de casa essa semana. Nossa, vocês estão em greve ainda? E vocês recebem? Caramba! Caramba, Massandra. É, eu já tinha te falado para você o que você tem que fazer. Você tem que reconstruir a comunhão com Deus, a comunhão, pedir ajuda. Gente, às vezes a gente se decepciona com igrejas, se decepciona com pastores, com pessoas, mas pessoas são falhas, né? Todo mundo aqui é pecador, todo mundo é. Satanás às vezes usa pastores para cair em pecado, às vezes Satanás usa pessoas da igreja para atacar a gente.
E a gente tem que olhar que pessoas são falhas, todos são falhas, mas que vocês não desistam de estar em comunhão, que isso faz toda a diferença na caminhada. Ai, nenhum curso ou mentoria trabalha tanto nosso emocional e espiritual como você faz. Obrigada, Bia. Tá, eu voltei para a casa do pai. Ai, que lindo. É um privilégio, tá? E passei por um problema de familiares que nem estava abalando minha família. Quando te mandei mensagem, você não tem noção quanto me ajudou. Eu entendi que estava em batalha espiritual, pois estava mudando minha vida, muda dos meus também. Motorola Moto, eu nem sei quem você é, mas amei. Depois eu mostro, coloco seu nome para eu lembrar. Tá, e quantas batalhas, sim. Se estivesse confortável, não estaria estudando exatamente. Acomodei muitas perseguições, provações, até que minha voz está sendo atingida. Eu vivo louco. Pois é, volta a estudar. Volta para a promessa. Eu tive problema no trabalho, meu cunhado morreu estranho. Um mês que eu poderia estar estudando, não consegui estudar, não, mas Deus tem falado tremendamente comigo com esse processo. Tá, e qual é o nome do texto que ele leu? Quem é o autor? Então, é o Patrick Nila, ele é procurador e ele dá um monte de mensagens de Deus. É esse aqui, ó, vou mostrar. Eu voltei para o Instagram segunda. Instagram também tomava muito meu tempo, era uma distração para mim. Esse aqui, ó. Patrick Nila, as mensagens dele são muito boas de Deus. O que a constelação familiar e a terapia estavam interferindo na sua vida? Primeiro, eu sempre preguei a palavra do Senhor. E a terapia é, se tornou, era um altar na minha vida. E eu comecei pregando a palavra de Deus para as pessoas, eu deixei de fazer isso, eu continuava pregando. Mas aí teve um dia que o Senhor revelou: renuncia, renuncia à constelação. E eu quero também pedir perdão para todas as pessoas que eu atendi. Depois que o Deus tirou o véu, que é a cura, o único caminho, a verdade e a vida vem de Jesus Cristo, vem do Senhor Jesus e tirou o véu dos meus olhos. Eu passei alguns meses depressiva, me sentindo muito, muito culpada. E aí eu orava por todos os mentorandos que eu tinha atendido. Senhor, acolhe, Senhor, direciona, Senhor. E eu fiquei com aquela culpa, eu fiquei paralisada, Senhor. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, porque no meu coração a intenção sempre foi ajudar as pessoas, sempre. Sempre foi ajudar. Eu sempre quis ajudar as pessoas a passar em concurso, sempre quis ajudar as pessoas nos anseios delas, nas dificuldades delas. E, e aí Deus revelou, e eu estava em jejum, e Deus falou: renuncia. Eu queimei certificados, eu rompi alianças de mentores, excluí, joguei fora, e agora eu estou aqui, na palavra de Deus, voltando para o caminho que Deus me direcionou. E o que que a constelação faz? Ela pega princípios bíblicos, né, para trabalhar. Então, a questão de estar no lugar, de honrar pai e mãe, tá tudo na Bíblia. E qual é o grande problema? A cura vem do Senhor Jesus. E a terapia, a constelação não usava Jesus Cristo como centro de cura. Então não vinha de Jesus. E às vezes a gente coloca terapeutas no altar, pessoas. E eu fiz isso, gente. Eu paguei um preço muito alto. Eu tive muitas perdas. Eu sofri muitos ataques de mentorandos. é, e eu assumi a responsabilidade também. É, então foi isso que aconteceu.
Tá, e que mentoria edificante. Como estava precisando ouvir essas palavras. Gratidão. Obrigada pela orientação. Fernanda, Fernanda. Te conheci por causa da constelação familiar. Pois é. Obrigada, amém. Pois é, gente. Eu retornei ao caminho do Senhor e eu estou aqui para servir Ele. E eu peço perdão, para todos vocês se de alguma forma, eu prejudiquei. Eu peço perdão. Eu estou aqui para servir a Deus. Não é fácil falar e confessar isso, mas eu estou aqui para servir vocês. A palavra de Deus cura e ela é única e suficiente. Ela cura. E as mentorias com propósito vão ser para isso, para poder ajudar vocês nessa caminhada. E aí eu quero orar por vocês agora. Vocês podem fechar os olhos de vocês. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor fala no nosso coração, porque o Senhor usa o Espírito Santo para confrontar os nossos pecados. Obrigada, Jesus, porque se o Senhor está confrontando, é porque o Senhor quer nos purificar, Senhor. E nesse momento eu peço que teu Espírito Santo, Senhor, toque no coração de cada mentorando e que o Senhor revele no coração de cada um o que precisa ser mudado, transformado, confessado, renunciado para que eles vivam as promessas do Senhor na vida deles. Que o Senhor, em nome de Jesus, com teu Espírito Santo, Senhor, possa dar um renovo no coração deles agora. E que o Senhor possa trazer esperança para o coração deles, para que eles possam continuar firmes na promessa e fazer o que é preciso para chegar na tua promessa. E que hoje sejam derrubados todos os altares de concurso. O concurso não pode ser o nosso ídolo. E confessamos, Senhor, o nosso pecado de ter colocado o concurso como ídolo da nossa vida, Senhor. E renunciamos os ídolos que tiram teu altar, Senhor, porque esse altar é somente teu. Renunciamos e pedimos perdão e confessamos o nosso pecado. Obrigado por esse momento de cura, de restauração, de confissão de pecados, porque quando o Senhor usa o teu Espírito Santo para que a confissão seja feita, Senhor, nos achegamos mais a ti. E que cada pessoa que está escutando, Senhor, essa oração também possa confessar ao Senhor aquilo que está no mais oculto, escondido, Senhor, para que sejam rompidos, Senhor. Ah, Jesus, quantas pessoas precisam de libertação, quantas pessoas precisam ser libertas, Senhor, quantas coisas precisam ser quebradas, mas que o Senhor esteja com elas nesse processo. Que teu Espírito Santo e que os teus anjos estejam com todas essas pessoas, Senhor, as ajudando nesse processo que o Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer um vaso novo com cada um de nós. O Senhor quer restaurar a nossa vida. E mais importante, Senhor, do que concurso, é a nossa vida contigo. Que possamos colocar o Senhor como centro das nossas vidas. E tudo vai ser acrescentado. E tudo vai começar a fluir, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse momento, que os teus anjos estejam sobre as nossas vidas, que toda seta caia em nome de Jesus, toda seta caia, toda seta na mente, Senhor, e todo o plano do inimigo, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a doce presença do Espírito Santo esteja presente na vida de todos, mentorando sobre a minha vida também, que possamos dormir com a tua santa paz, Senhor. Que possamos sentir a alegria e que possamos estar renovados amanhã. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. E aí, vocês me digam o que vocês acharam dessa aula. Se vocês quiserem falar também lá no meu
privado do WhatsApp também. É, e aí, gostaram da aula? Como vocês estão se sentindo? Vou esperar, gente, vocês colocarem alguma coisa. Ah, as terapias das constelações abriram minha mente para perdoar as situações que não conseguia. Me ajudou muito. Só tenho a agradecer. Obrigada, Dani. É igual eu falei, né? A constelação, ela usa muito princípio bíblico, né? É, e muitas coisas que eu ensinei para vocês estão na Bíblia, mas, como eu falei, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? E Deus me falou que na palavra dele, com o Espírito Santo dele, é o que a gente precisa, viu, gente? Eu não tô falando pra ninguém parar de fazer terapia, não, viu, gente? Nem parar de tomar remédio, pelo amor de Deus. Só quero deixar bem claro. Obrigada pelas palavras, obrigada pelos momentos terapêuticos. Eu precisava te ouvir hoje, como é lindo, obrigada por fazer isso. Renovação das forças, estava precisando de verdade. Eu precisava muito dessa aula, Deus perdoa nosso tempo de ignorância. Amém. Eu precisava estar aqui hoje. Eu escutei muito que a constelação não era certa, mas eu nunca fui atrás para saber o porquê. Agora eu entendi, tá? Esse instrumento. Foi paz, eu sou mentoria hoje. Eu estou fazendo terapia, tá? E tomando remédio. Isso, continua fazendo essa terapia, viu, gente? Tá lá na parte da alma. É bom fazer com a pessoa que é cristã. E é isso, queridos. E eu estou disponível lá no WhatsApp quando precisarem de ajuda. Às vezes, uma palavra, às vezes a percepção, a mudança de olhar de alguma coisa já ajuda. Eu tô aqui para servir vocês. E às vezes, se eu não responder no dia é porque aconteceu alguma coisa, tá bom? Mas manda o coração emoji. No outro dia eu respondo, eu mando áudio. Às vezes eu olho a mensagem, mas eu sinto que não é hora de responder. Eu espero um pouquinho, eu reflito, depois eu respondo. Mas obrigada por esse dia também de reconciliação com o meu trabalho. É, vocês fazem parte disso. E não tenham vergonha de às vezes confessar os pecados de vocês, porque de confessar uns aos outros as coisas, sabe? Isso quebra o jugo, quebra a maldição, isso libera caminhos na vida de vocês e restaura o coração de vocês, tá bom? Então, não tenham medo do processo que Deus quer falar, Ele vai começar a revelar pessoas que você precisa perdoar, pedir perdão. Mas é um tempo maravilhoso. É difícil, mas é maravilhoso que vocês vão perceber o tanto que a vida de vocês vai ficar. Quando vocês vão ver a presença de Deus, o que sacia a nossa sede e a fome é a presença do Senhor. É, é isso que sacia. E quando a gente tem a presença do Senhor, nós temos força e coragem para ir atrás das nossas promessas. E com Ele, tudo podemos. É Ele que nos capacita. E quando nos colocamos na dependência dele, ele nos ajuda. Ele faz o impossível. Ele muda, ele dá estratégias, ele faz tudo para nos abençoar. Que possamos nos colocar nessa dependência do Senhor, tá bom? Então é isso, queridos. Beijos. Fique com Deus e até a próxima.